Leitura de harmonização do livro Mãos Unidas, que só pelo título já merece a nossa atenção. No seu item 9, fé e coragem. Proclamar a própria convicção, as próprias convicções, notadamente diante das criaturas que se nos fazem adversas, é coragem da fé. No entanto, semelhante afirmação de valor não se restringe a isso. O assunto apresenta outra face não menos importante, o desassombro da tolerância pelo qual venhamos a aceitar os outros como os outros são, sem recusar-lhes auxílio. Cunhar pontos de vista e veiculá-los claramente é sinal de espontaneidade e franqueza, marcando alma nobre. Compreender amigos e adversários, simpatizantes e indiferentes do caminho, estendendo-lhes paz e fraternidade, é característico de paciência e bondade, indicando alma heróica. Demonstra a própria fé perante todos aqueles que te compartilham a estrada, mas não deixes de amá-los e servi-los quando se patenteiam distante dos princípios que te norteiam. Reportamo-nos a isso, porquanto, junto dos companheiros leais, surgirão sempre os companheiros difíceis. Nos unamos em fé, nos unamos em prece, elevemos um pensamento de paz e harmonia, na busca dos nossos bons mentores espirituais. Mentalizemos a presença amiga do nosso querido Mestre Jesus junto a nós, iluminando esse nosso ambiente de muita paz e harmonia. E assim, em nome de Jesus, em nome dos mentores maiores, iniciamos os trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Do nosso Cleto Brutis, de Santo Ângelo, que aliás esteve conosco no mês de outubro e fez uma palestra exatamente com esse título, Espiritualidade na Vida. Mas lá no final desse livro, no último texto, ele nos faz essa meditação, que nos faz lembrar, me perdoem, mas faz nós nos lembrarmos da nossa ignorância. E por isso a surpresa, a expressão que nós usamos quando chegamos na espiritualidade. Embora a fala do nosso irmão, ela se refere ao que nós estamos aprendendo aqui agora, mas eu me lembro que lá na década de 80, quando eu vi a primeira vez essa expressão, nós acompanhávamos um livro que tinha este título, e que era muito inspirador, porque ele versava sobre esses espíritos que chegam lá do outro lado, que partem da vida humana, da condição humana para a espiritualidade, e chegam lá e se dão por conta de uma realidade que estava flagrante aos seus olhos e que não tinham se dado por conta. E eles usavam a expressão, se eu soubesse. Mas nós ainda não chegamos na espiritualidade, ao menos nós, os encarnados. Nós estamos fora da espiritualidade? Pequei com vocês agora, porque nós estamos na espiritualidade. Todos nós, encarnados e desencarnados, que porventura estejamos aqui, estamos na espiritualidade. A única diferença é que alguns de nós ainda precisamos da materialidade, da condição humana, que é essa condição que nós invejamos agora. E que também estamos em um processo de aprendizado, e que vez por outra, quando paramos para pensar, e esse texto é muito próprio para fazer isso conosco, nós vamos usar a expressão, se eu soubesse. Infelizmente nós vamos chegar a essa expressão, esse estado de espírito, após algumas falhas, e chegarmos à conclusão de que não deveríamos ter feito aquilo, não deveríamos ter desconsiderado tal outra ideia.
Ah, se eu soubesse. Também tem um outro sentido, que faz nos lembrar da necessidade de saber, de perceber, de entender, de compreender, da busca necessária que se faz do aprendizado com relação, ao menos é a intenção desse texto, com relação à nossa espiritualidade, a nós como seres espirituais em evolução, vergando a condição humana, mas na espiritualidade que precisamos desenvolver em nós. Ah, se eu soubesse que a vida prossegue além da morte do corpo físico, abundante, próspera. A morte não é o fim. Esta é uma mensagem que nós não precisamos chegar na espiritualidade para nos dar conta. Precisamos começar a pensar e perceber esta realidade. A nossa condição humana é transitória, é momentânea, é circunstancial para o nosso processo evolutivo. E que tudo que morre nada mais é de que o corpo físico, o corpo orgânico. A veste orgânica que nós precisamos envergar, que nós arrastamos vida afora. A morte nada mais é do que libertar-se do peso da matéria. O espírito que ali vivia está logo ali. Lembramos o nosso Santo Agostinho que disse: se quer compreender o que é o espírito, olhe para um corpo sem ele. É uma forma de dizer que não tem como explicar, dizer, definir, clarear muito mais o que é o espírito. Mas nós podemos perceber a diferença ao observarmos um corpo sem vida. Porque é o espírito que dá vida a este corpo. Ah, se eu soubesse que somos espíritos imortais. Esta é a grande notícia da doutrina espírita. E eu digo a grande notícia porque não é uma crença. Nós não acreditamos no espírito, na sobrevivência do espírito. Porque o crer em algo que nós não compreendemos, nós sabemos o que é outra instância do conhecimento. Um pouco mais além. Já estamos conscientizados desta realidade. Ela já é inerente ao nosso ser. Nós somos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai. E esse é um recado ao descrente. Aquele que ainda arrasta alguma dúvida, algum medo, alguma ansiedade perante a vida. Esta é a notícia que precisa chegar ao seu coração, aos seus ouvidos e ao seu coração. A morte é nada. O espírito, somos espíritos imortais, filhos do mesmo Pai de Francisco Cândido Xavier, de Haroldo, de Jesus, o mesmo Pai de todos nós, criado com os mesmos recursos e possibilidades, todos nós. Ah, se eu soubesse que a vida tem um sentido nobre, não é por acaso, não é por acidente da natureza que nós aqui estamos. A vida tem uma razão de ser, um objetivo, um caminho a ser norteado, e que não pode de maneira nenhuma ser inconsciente. Nós precisamos ter consciência do que somos e de qual o destino da nossa vida, qual o sentido. Qual é a evolução para Deus, o aperfeiçoamento espiritual? Não é por outra razão que nós precisamos envergar a condição material, senão para evoluir o espírito, colocado nas circunstâncias e nas condições que a vida humana nos proporciona, para que o que se externa é, em fim de análise, a essência do que nós somos. Talvez por isso tenhamos errado tanto. Talvez por isso
ainda precisamos nos conscientizar tanto da nossa realidade, do que somos. Porque, veja bem, todos nós sabemos, mas nem todos nós já temos consciência clara do que isso significa. Qual é o sentido da vida? Muito mais do que saber, do que poder descrever, delinear, definir, muito mais nós temos que ter consciência desse valor da vida, desse sentido da vida, que é a nossa evolução espiritual, o burilamento, para usar uma expressão grandemente usada no meio espírita. Burilar o espírito, essa é a razão da matéria. É quando nós nos fechamos para nós mesmos e olhamos para a nossa realidade espiritual, como seres espirituais. Ah, se eu soubesse que as dores, as aflições, os obstáculos que a vida nos apresenta são instrumentos redentores. Aliás, quando usamos essa expressão, instrumento redentor, nos faz perceber que eles existem para nos salvar, para nos tirar da nossa realidade, do nosso comodismo, da nossa bolha, e perceber que são instrumentos redentores para nós que somos espíritos imperfeitos, para que possamos gradativamente depurar o espírito. São as dores que nos tiram do já estabelecido, as aflições, os obstáculos que fazem nós nos exercitar e sair da normalidade. Ah, se eu soubesse que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade, por estimularem todos os nossos vícios. O egoísmo e o orgulho, aqui nós temos que concentrar a maior parte das nossas energias, se não todas as nossas energias, para combatê-los em nós. Porque aqui está centrada a origem de todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, todas as nossas dores, que nós produzimos por inconsciência, por orgulho ou por vaidade, por egoísmo. Orgulho e egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade, que são os vícios contrários às duas grandes virtudes do espírito, que são a humildade e a caridade, conforme nos ensinam os espíritos, conforme nos ensina Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, e que nesse mesmo momento nos diz da necessidade de nós direcionarmos a essas duas grandes chagas da humanidade todas as nossas energias para combatê-los, só que não no outro, mas em nós mesmos. Em nós mesmos, no nosso próprio espírito. Nós não vamos vencer o orgulho e a vaidade do outro. Nós precisamos vencer a nós. E se isso parece pouco, vamos pensar que já é um a menos na humanidade a criar problemas, a desenvolver virtudes. E a forma de nós vencermos essas duas grandes chagas é construir as duas virtudes diretamente contrárias a essas chagas: a humildade e a caridade. E quando falamos a caridade, estamos dizendo o amor ao próximo, que é a grande lei. O amor ao próximo ativo, existente, realmente atuante, que faz com que as coisas aconteçam. Que tudo o que temos são empréstimos do Divino Criador, para atender às necessidades do progresso intelectual e do nosso progresso moral também. Tudo que nós temos, até o nosso corpo. Um dia nós vamos ter que devolvê-lo à natureza, e ele se decomporá e voltará a compor os elementos da natureza. Mas nós sobreviveremos, e essa é a maior notícia que a doutrina espírita nos referenda. Porque essa notícia, esse saber está presente. Desde o início da humanidade nós trazemos
a ideia da sobrevivência do espírito, mas só com o conhecimento espírita, com a ciência espírita, nós podemos comprovar, assim, claramente e visivelmente, a sobrevivência do espírito. E que tudo que nós temos, até o corpo, é empréstimo da bondade divina, da providência, para nós virmos aqui e com os olhos do espírito vendados, apenas com essas duas pequenas janelas, nós nos exercitarmos e mostrarmos o que realmente nós já temos conquistado na nossa alma. Porque quando nós olhamos para nós, para a nossa realidade, quando estamos livres, é uma forma, é um entendimento. Mas quando nós descemos para cá e a realidade se expõe de uma forma que nós não temos como controlar, aí a nossa essência é que vai ser observada, ser vista pelo mundo. Ah, se eu soubesse que muitos sofrimentos poderiam ser evitados, não fosse a rebeldia e a insubordinação. Aqui nós estamos começando a construir a consciência dos nossos erros, que os nossos sofrimentos são resultados da nossa rebeldia perante as leis divinas, da nossa insubordinação à providência, e que se nós soubermos vencer a nossa rebeldia, a nossa insubordinação ante as regras que regulam o universo, nós começaremos a vencer. E aqui vem um detalhe muito interessante. Ante as regras que regulam o universo, vejam só, as regras que regulam o universo todo, elas não foram feitas para mim. Elas não foram feitas para me fazer sofrer, para me fazer pagar os meus pecados. São regras universais que foram criadas para regular o universo como um todo. E que na nossa mentalidade nós nem conseguimos imaginar que seja. É a razão de todas as regras, não foram feitas para um ou outro indivíduo. E se nós sofremos é quando nós não nos enquadramos, nós não nos aperfeiçoamos o suficiente para vencer e se estabelecer dentro dessas regras. Os nossos sofrimentos poderiam ser evitados se fôssemos um pouco mais humildes e aceitássemos de uma forma um pouco mais mansa as consequências que, aliás, são de nós mesmos. E aqui nós lembramos o Evangelho segundo o Espiritismo, de novo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que tem aquele texto maravilhoso que faz nós lembrar das causas atuais das aflições. E que nos diz textualmente que grande parcela dos nossos sofreres, se nós tivéssemos consciência de uma autoanálise, nós iríamos descobrir que eles são causas de agora, não é de um passado, de uma outra vida, de uma punição divina. Não. As causas, na grande maioria das vezes, estão logo ali no nosso proceder, na nossa rebeldia, na nossa insubordinação. Nas causas, a grande parcela, portanto, são das causas atuais. Mas nos faz lembrar também, nesse mesmo capítulo, que aquelas outras consequências que nós não encontramos explicações, estão, portanto, fora desta vida. Onde estão? Que bela oportunidade de nós nos tomarmos consciência da lei de causa e efeito, da reencarnação, das múltiplas vidas, das múltiplas experiências que já vivemos, e que muitas das causas que nós estamos vivendo hoje têm causas lá nessas outras vidas. E quando nós fizermos a autoanálise, então nós vamos só completá-la com fidelidade, com proveito, quando nos dermos por conta que não começamos ontem a nossa experiência, a nossa vivência. Vem de múltiplas experiências, de outros mundos, de outras oportunidades, de outras raças, de outros povos, de outros tempos, de outras culturas que foram formando o que nós somos hoje. Ah, se eu soubesse que a mágoa, a revolta e o desejo de vingança são prisões
Nós nos prendemos às vezes a essas necessidades egoísticas, rebeldes, e não conseguimos dar o passo necessário para a nossa evolução. São voluntários esses nossos erros, essas nossas necessidades. A nossa mágoa pode ser vencida com consciência, com pensamento, com racionalidade, com humildade. Que o perdão liberta, fazendo o bem primeiramente ao próprio que busca o perdão, ao próprio que perdoa, que procura essa condição. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos de uma energia que está sobrecarregando a nossa própria alma, que é o sentimento de culpa. E aí nós precisamos pedir perdão para aliviarmos e nos dar a serenidade necessária para que nós possamos continuar a nossa tarefa. Lembremos que nós não vamos perdoar 1, 2 ou 7, mas 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Esta é a única forma de nos libertar realmente do que nos prende nas nossas condições inferiores, na nossa rebeldia, na nossa insubordinação. Ah, se eu soubesse que o arrependimento sincero é a senha para acessar o auxílio divino, que nunca nos falta. Mas para isso, para chegar ao arrependimento, nós temos que perceber o valor do que fizemos, as causas e consequências das coisas que nós estamos fazendo. Quando nós começamos a tomar consciência das consequências, que sempre são bem diferentes do que nós esperamos, esta é a senha necessária para a nossa reformulação, para acessarmos o auxílio divino, que o auxílio divino nunca nos falta. Nós é que nem sempre conectamos-nos a esse auxílio que nunca nos falta. Disso depende a renovação das nossas atitudes em toda parte, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Precisamos do arrependimento, mas ele não é tudo. Porque o arrependimento é a senha de abertura da nossa alma para a possibilidade de, em reparando as nossas falhas, abrir as janelas que se fazem, iluminar a nossa alma, o nosso espírito. Que a caridade é a eterna âncora de salvação, pois somente com ela acumulamos os tesouros imperecíveis com os quais contaremos sempre que estivermos ligados a esta atividade. Então, a caridade é a eterna âncora, porque sem ela não há salvação. E com isso estamos citando outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E que bom que os Espíritos nos dão este alerta e nos fazem lembrar que sem a caridade, nós não vamos a lugar nenhum. Porque nós estamos em um meio em que todos nós, cada um constrói a si mesmo, é claro, mas nós dependemos uns dos outros. A caridade é exatamente esse exercício do contato com o outro, da busca do benefício nosso e do outro também. Que nós não vamos a lugar nenhum buscando o nosso benefício individual, pessoal, mas sim quando nós compreendermos que o verdadeiro benefício é aquele que é bom para todos. Fora da caridade não há salvação, porque ela é a grande âncora de salvação. Ah, se eu soubesse que o sofrimento dura somente o tempo necessário. Ou seja, tem fim. Somente o tempo necessário, mas o tempo necessário para a reformulação das condições espirituais. Não é porque agora eu me catequizei como espírita, me formei, assumo uma atividade que está cessado o meu sofrer. Não.
O sofrimento nos acompanha até que espiritualmente nós tomemos consciência daquilo que nos originou o nosso sofrimento, consciência da nossa realidade espiritual, da necessidade de estarmos em exercício constante no bem. Então, o sofrimento dura somente o tempo necessário, mas todo o tempo necessário, porque ele não é simplesmente uma punição, mas uma lição que precisa ser aprendida e que precisa transformar a nossa condição espiritual. Não adianta tomarmos consciência de que estávamos em erro e buscar o acerto. Precisamos transformar as energias internas da nossa alma e que às vezes nos compete sofrer mais um pouco, estar mais um pouco de tempo em contato com aquela dor, com aquele sofrimento. Que aí as nossas disposições internas começam a se alterar e nós começamos a encarar a vida e a realidade de uma outra forma, um pouco mais profunda, um pouco mais consciente. Porque seria muito bom nós tomarmos um remedinho e sanou a dor, como nós fazemos com a dor de cabeça, que daqui a 2, 3, 4 horas, dependendo do efeito do remédio, volta toda ela, porque a causa ainda permanece. E o sofrer espiritual só se vai quando nós transformamos as energias que o originaram em energias boas. Que a jornada poderá ser suavizada se mantivermos o pensamento elevado, a condição mental, não que vez por outra não divaguemos um pouco em outras áreas. E nós estamos em um mundo em que as sugestões são múltiplas e constantes e que precisamos de uma disciplina extra-humana para estarmos sempre de bem com o mundo, com as coisas, conosco mesmo, com o nosso pensamento. Então, manter o pensamento elevado o máximo possível. E se puder, o tempo todo, melhor ainda. Mas vencer com luta, com bravura, o desânimo, a descrença, a desconfiança, a instabilidade emocional. Todas as vezes que estivermos com alguma dificuldade de manter um pensamento íntegro, a oração é a receita melhor. A prece e o pensamento em Deus. O auxílio divino. Nós que transitamos vez por outra por alguns livros espíritas, de uma forma especial citaríamos André Luiz na sua série, vamos ver que grandes socorros que são realizados na espiritualidade se fazem através de uma prece. E que aquele outro que não consegue transformar o pensamento em um pensamento de prece, tem dificuldade para sair daquele estado de sofrimento e de dor. Que os espíritos não chegam e salvam. Eles vêm, influenciam, sugerem que a pessoa transforme a sua condição mental, que o espírito ali sofredor transforme a sua condição mental e faça um pensamento de fé, de socorro, de paz espiritual, de busca divina, para que se abra um pouco alguma janela na sua alma para que eles possam acessar o âmago desse espírito e possam trazer-lhe o socorro necessário. E uma prece nunca se perde. Leiam Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. É um livro interessantíssimo e que nos mostra que a prece, às vezes, embora com erro de endereçamento, não é esquecida pela espiritualidade. Encontra aqueles que a podem atender. Nenhuma prece se perde no vácuo do infinito. Não. Quando nós direcionamos a algo, ela acha um jeito de chegar até lá. E se ela não chega até lá, alguém encaminha para que ela chegue até lá. Porque se nós temos um espírito para nos incomodar, nos impertigar, nos obsedar, nós temos 10, 20, 30 querendo o nosso bem. Porque o bem sobrepõe-se sempre
Se nós temos um obsessor, nós temos também um anjo da guarda, no mínimo, e alguns amigos espirituais que também oram por nós. Nós precisamos aprender a vencer, nós espíritas, cá conosco mesmo, a vencer essa ideia de que existem espíritos que querem me botar a perder, que me obsedam, que me atrasam a evolução. Sim, tem. Infelizmente, essa é a realidade humana e espiritual. Existem espíritos maus, obsessores, brincalhões, e todas as outras categorias, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, da escala espírita. Mas o mesmo Livro dos Espíritos nos faz lembrar que temos, no mínimo, um anjo guardião que avalizou a nossa vinda e nos faz lembrar que os nossos amigos da espiritualidade também torcem por nós. E se nós pararmos para olhar o nosso entorno aqui, entre os encarnados, quantos torcem por nós? Quantos vivem por nós? Quantos, às vezes, temos aqueles que dão a própria vida por nós? E nós poderíamos nomeá-los, porque eles estão aí, se chamam amores, se chamam pais, filhos, netos, esposos, esposas, amigos. Não é necessariamente espíritos da espiritualidade ou do mundo espiritual. À frente. Ah, se eu soubesse que somente o amor, e somente o amor, este fogo sagrado, será capaz de dissolver todas as nossas energias ruins. A multidão dos nossos erros, dos nossos pecados, só se dissolve, e só se dissolve quando nós iluminamos a nossa alma com as energias do amor divino. Este fogo sagrado. Esta é a grande notícia, mais importante do que todas as outras que citávamos. O amor, este fogo sagrado, só ele será capaz de dissolver todos os erros. A ignorância, a violência, a maldade, a desconfiança, a falta de fé. Com o amor nós venceremos. Que não estamos sozinhos, que não estamos aqui para competir com ninguém. E lembramos aquele quadrinho que circula na internet, que nos faz lembrar que a humanidade mudará essencialmente o dia que tomar conta que nós não estamos aqui para competir, mas assim para cooperar, para colaborar. A vida não é uma competição de quem que é melhor, quem que é mais sábio, quem que é mais belo, quem que é mais sei lá o quê. A vida é feita para colaborar uns com os outros. É fraternidade, é amor ao próximo, é caridade em ação, permanente em todas as circunstâncias, mesmo que seja numa pequena frase em forma de prece, em favor de alguém ou de algo. Agora temos notícia que na Turquia, lá do outro lado do mundo, não sei, na Síria, não sei onde, aconteceu um terremoto e nós podemos influenciar lá. Nós aqui do outro lado, tão ignorantes como somos, falo mais de mim do que de vocês, é claro. Sim, porque o somatório, olha quantas preces nós podemos reunir aqui, é um fogo divino que vai naquela direção. Sim, o amor vence, vai vencer inclusive aquela guerra que está um pouquinho mais para lá. Com o amor nós venceremos o terremoto, a guerra, a miséria, a dor, o sofrimento, porque é inaceitável que ali dentro do nosso próprio país criaturas estejam morrendo de fome. Como pode isso? Como podemos admitir que isso ainda aconteça? É aflitivo saber que nós humanos ainda permitimos que nós humanos morramos de fome. Que dor! Mas vamos voltar ao nosso texto. Quanto sofrimento poderia ser evitado se tivéssemos um pouquinho de consciência? Quanto tempo de felicidade perdida no nosso futuro? Mas agora eu sei. Talvez falte tomar consciência, mas agora eu sei. Diante da prova, vou caminhar mais resignado. Tenho a possibilidade de fazer diferente a partir de agora.
Porque agora sei. Agora sei que diante da queda posso levantar-me mais forte e humilde, auxiliando com os recursos de que já disponho, por mínimos que sejam. Por mínimos que sejam os nossos recursos, precisamos colocá-los a serviço de nós e do nosso mundo. Diante da dor do outro, devo ser mais compreensivo, mais paciente, auxiliando com os recursos que já dispomos. Ante o erro alheio, ser mais indulgente. Compreender o erro do outro, pois compreendendo que assim contribuo para a renovação daquele que erra, que ainda erra, infelizmente. Mas nós que já sabemos, vamos começar a contribuir com ele. Onde impera as trevas da ignorância, posso levar a luz do conhecimento que liberta, conforme nos ensina o nosso Francisco de Assis, mais um Francisco, iluminando o nosso mundo. Diante do ofensor, serei grato pela oportunidade de testar a paciência e a tolerância. E como nós citamos, não poderia ser diferente. A oração de São Francisco. Olhem que inspiração, que outro estado de espírito, que outro mundo, que nós precisamos tomar consciência. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Que a verdade seja dita, seja exposta ao alcance de todos. Não imposta, exposta para que seja ao alcance de todos. Mesmo a verdade imposta faz sofrer. Portanto, exposta para que as pessoas tenham acesso ao que é real. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. E morrendo que se vive para a vida eterna. Onde houver violência, que eu possa oferecer a paz e a concórdia, voltando para o nosso texto do livro. Em qualquer circunstância posso viver como um verdadeiro cristão, em qualquer circunstância, mesmo na dor e no sofrimento, no meu momento de revolta, que infelizmente nós ainda permitimos, mas acontece, mesmo lá. Tenho que me revoltar como um verdadeiro cristão. É contraditório. Mas o verdadeiro cristão vai fazer a força necessária para vencer essa revolta e não dar asos à agressividade, ao ódio. Por isso, o espírito cristão, sendo um exemplo vivo do Evangelho do Cristo. E assim serei feliz, o quanto for possível a um espírito imperfeito que ainda somos, vivendo em um mundo de provas e expiações que está em transição para um mundo regenerado, conforme nos ensina o nosso Mestre. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Porque se nós fizermos esse exercício de busca do reino de Deus, que é construído dentro da nossa alma, no nosso coração, o resto, tudo, será acrescido pela misericórdia divina. Nos unamos em prece para dar encerramento a essa nossa primeira parte do nosso trabalho. A nossa prece de irradiação, que seja um pensamento de paz e harmonia, e agradecimento aos nossos bons mentores espirituais, a Jesus, nosso Mestre Maior,
que clareie a nossa consciência para que nós possamos vencer o mal que ainda vive em nós, as sombras que ainda arrastamos em nosso espírito. Fortalece-nos, Senhor, na luz, no amor, na bondade. Possamos levar essa mesma energia aos nossos lares, a todos que nos aguardam, aos nossos vizinhos indistintamente, às casas de assistência, aos hospitais. Onde houver uma alma em desespero, ali esteja a mensagem de esperança e de confiança, de paz e de luz. Àqueles que partem para a espiritualidade, o lembrete de que a vida continua e que o amor, este fogo sagrado, é o que nos salvará dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Que a tua paz, divino Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.